Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 21 de abril. Olhe para o alto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Livro de Colossenses capítulo 3 versículos 1 e 2. Como têm sido os seus dias? Nem todos os dias da nossa vida são fáceis, não é verdade? Na sua jornada, você viverá deslealdade, injustiças, traições, decepções e circunstâncias contrárias que podem até fazê-lo pensar que não conseguirá resistir. Mas, independentemente do que você passar, existe algo que você precisa fazer: olhar firmemente para o alto de onde lhe vem o socorro. Pedro passou por uma experiência que nos ensina que devemos estar focados no que é realmente importante. Quando caminhava sobre as águas em direção a Jesus, acabou se distraindo ao desviar o olhar dele, focando na força do vento e consequentemente começou a afundar. O plano de Deus para nós é que vivamos uma vida plena, em equilíbrio e harmonia, com os olhos sempre nas coisas do alto. Essa é a advertência que lemos no versículo acima. Muitas vezes, as situações vão nos levando para o lado oposto. As pressões vão desviando o nosso foco de Jesus, e os ventos contrários tentam fazer você olhar para trás. Mas permaneça com os olhos fitos em Jesus, pois só assim você não afundará no mar da vida. Proteja o seu coração do desânimo, da tristeza e da dúvida, limitando tudo aquilo que o faz perder o foco. Cale as vozes contrárias para conseguir ouvir a voz de Jesus. Tenha sua mente renovada em Cristo e se desfaça de todos os pensamentos que desencadeiam o medo, a angústia, as possibilidades ruins, as mágoas e os ressentimentos. Se a jornada estiver pesada, manter o seu olhar firme em Jesus o salvará. Sempre existirá uma saída quando os seus olhos estiverem fitos apenas no Salvador Jesus. Frase do dia: para viver o sobrenatural você precisa abandonar toda a distração e focar em Jesus. Leitura bíblica, livro de Lucas, capítulo 20, palavra-chave: foco. Lucas capítulo 20, o batismo de João. E aconteceu, num daqueles dias, que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E, respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá: então, por que o não crestes? E, se dissermos, dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. A parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez, vendo-o, o respeitem. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá, e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E, ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços.
e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. A questão do tributo. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola, e, trazendo-o debaixo de óleo, mandaram espias que se fingiam de justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntarão-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De que te a imagem e a inscrição? E, respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes, então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. E, chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntarão-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher, e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e, igualmente, os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E, por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram, e, respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo, vindouro e a ressurreição dos mortos nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E, respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Cristo, o filho de Davi. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Jesus censura os escribas. E, ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo, por pretexto, largas orações. Estes receberão maior condenação. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!